Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar aqui com você nesse dia tão especial, dia de eleições no nosso Brasil, onde todos nós, como cidadãos e cidadãs, vamos escolher os mandatários, os legisladores das nossas cidades. Hoje é um dia muito especial para mim também, porque trabalho como mesário. Então, esta aula de hoje ela é gravada e está indo até você através dessa oportunidade que temos de atuar de maneira prévia, de maneira organizada, de maneira até mesmo tecnológica, né, de facilitar a nossa vida. Desejo a você um dia feliz, um dia abençoado, um dia em que você possa votar conscientemente, se ainda não votou, e cumprir o seu dever cívico de participar do processo democrático, livremente. Porque é isso que a gente tem que aprender como cristãos e cristãs nesse tempo, é a ideia da liberdade de consciência, a liberdade de escolher, sem impor regras, sem impor normas. A Igreja de Jesus não é formada de apenas um segmento ideológico, ela tem várias ideologias políticas, vários pensamentos. E o bonito da fé cristã é a capacidade da gente acolher todas as divergências, da gente poder conviver junto com as nossas diferenças, coisas que, infelizmente, algumas pessoas desaprenderam nesses últimos anos. Mas eu creio, eu tenho esperança, eu sei que o Espírito Santo está agindo poderosamente para trazer, para restaurar a harmonia e a convivência harmoniosa entre irmãos e irmãs em nossas igrejas, a fim da gente poder cumprir nossa missão no mundo. Afinal, nós estamos aqui no mundo para pregar o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus está comprometido com ações de justiça, de paz, de cuidado uns com os outros, de ações que possam resultar em glorificação a Deus, não divisões, não disseminando ideias falsas e desinformação, ódio, que isso não combina com o evangelho, não combina mesmo. Mas temos a esperança que esse tempo já está chegando ao final e nós poderemos, ainda num novo momento, desfrutar de muito mais comunhão do que em qualquer outra época a Igreja Evangélica Brasileira tenha vivido. Bom, deixando de lado a vida política e desejando que você possa participar do pleito de maneira livre e consciente, responsável, eu gostaria de voltar nossos olhos para o estudo bíblico de hoje. Estamos estudando o Evangelho de Lucas e temos atribuído a este Evangelho o relato do cuidado. Para mim, a preocupação maior de Lucas era apresentar alguém que veio ao mundo para exercer uma forma de demonstrar amor, de demonstrar justiça, de demonstrar interesse pelo humano, que é o próprio Jesus cuidando de pessoas. A maneira de Jesus cuidar de pessoas tem a ver com uma espécie de espiritualidade do cuidado, ou uma teologia do cuidado, como eu tenho desenvolvido, inclusive num texto que está na apostila do nosso estudo. Eu gostaria que você pudesse dar uma olhada lá. A nossa apostila não está pronta, mas ela está disponível com as lições ministradas até aqui. A lição de hoje está lá na nossa apostila. Ela é gratuita e ela está disponível no nosso blog. Você pode acessar tranquilamente, só clicar lá na página de estudos, você vai encontrar a apostila sobre os estudos no Evangelho de Lucas, o Evangelho do Cuidado. O link para o blog está aqui embaixo nas descrições. E eu tive o cuidado também de colocar o link da página de estudos
aqui no chat para quem está assistindo ao vivo. Muito bem, gente, sem mais demora, vamos passar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje já é a 6ª aula do nosso estudo. Já estamos avançando bem, estamos no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Então, como nós estamos fazendo desde o começo, temos a nossa apresentação para a aula de hoje. Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. Eu quero convidar você a fazer essa jornada junto comigo até o final, para a gente poder entender o que Jesus quis passar para nós de lição sobre essa experiência de cuidar de pessoas tal como ele cuidou e chamou gente para cuidar disso. Essa é a essência da aula de hoje. Nós vamos falar sobre discipulado, o discipulado do cuidado. Porque eu tenho percebido e percebo que a partir daqui, até o capítulo 20, nós vamos encontrar Jesus fazendo ações, fazendo discursos, ensinando pessoas a se tornarem cuidadoras também. Então, para mim, o discipulado é uma forma de cuidar de pessoas também. Não é só uma questão de proselitismo, de conseguir adeptos para a nossa comunidade de fé, mas é a maneira da gente cuidar desse mundo sofrido com o testemunho da nossa fé, com a nossa maneira de entender a graça de Deus que cuidou de nós e nos interpela a cuidar de outros. Então vamos lá, 6ª aula. Já estamos bem adiantados, não é? Então, o texto de hoje, que vai tratar do capítulo 5, tem um versículo que me chama muito a atenção sobre essa dimensão do cuidado. Jesus diz para os seus primeiros convocados: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. É uma metáfora, a metáfora do pescador. É isso que nós seremos, como discípulos e discípulas de Jesus. Nós estamos sendo treinados, habilitados e convocados a alcançar pessoas e a cuidar delas também. Cuidar através de um programa de ensino, de um programa de adestramento, de um programa de alcance, como a evangelização, e tudo isso diz respeito a uma forma de exercer o cuidado sobre o mundo. Então, discipular é cuidar, porque discipular envolve a tarefa de alcançar pessoas e de tratar das suas dores, das suas condições, dos seus sofrimentos. Espero que isso fique claro para todos nós. Na aula de hoje, nós vamos verificar isso de maneira mais aprofundada. Fique com a gente. O nosso texto bíblico para leitura está em Lucas capítulo 5, versos de 1 a 39. Nós vamos fazer uma análise de todo o capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Então, vamos em frente e fique aí anotando as suas observações, aquilo que você tem aprendido. Se você tiver dúvida, você pode colocar no chat, pode colocar nos comentários, e eu vou encontrar a sua opinião e vou fazer, então, ponderações com você para a gente poder aprender junto. Pode ser que eu fale alguma coisa estranha para você, mas é preciso que a gente também se aproxime para a gente poder dialogar quais são as nossas divergências, quais são as nossas aproximações, tá bom? Vamos em frente, então. Já iniciando a nossa aula de hoje, é preciso a gente entender que nós estamos seguindo uma continuidade histórica da vida de Jesus. Então, logo depois que Jesus sai de Nazaré, ele está ali na região da Galileia. Nazaré é uma das cidades da Galileia, só que ela ficava longe da região do lago de Genezaré, que na verdade é o lago de Tiberíades. Não era, na verdade, um mar propriamente, mas era um lago que havia ali nas colinas de onde nasce o Rio Jordão. Então, nessas proximidades do lago é que Jesus realiza a maior parte do seu ministério na Galileia.
que é próximo de Cafarnaum e das cidades ali no entorno do lago. Ele está ali alcançando pessoas e uma certa multidão, eu não sei se é uma grande multidão ou se uma pequena multidão, mas um aglomerado significativo de pessoas o acompanhava, fazia com que ele então se sentisse um pouco pressionado. Isso quer dizer o seguinte, gente, não havia espaço suficiente para Jesus dar conta de todas as pessoas que o procuravam ali durante o seu ministério. Estavam todos ávidos por novas aprendizagens, estavam todos ávidos por tratar das suas feridas, das suas dores, das suas angústias, e encontravam em Jesus um caminho, uma possibilidade de ver isso acontecer. Então, veja bem, o texto já começa dizendo assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Eu entendo que naquela região, que era uma região muito habitada, não havia praça, auditório suficiente para reunir a quantidade de pessoas que procuravam a Jesus. E então Jesus vai para os lugares onde isso era possível. E a maneira que ele encontra é chegar até a beira do lago e encontrar pescadores que estão ali desiludidos, desencantados por causa da sua pesca frustrada. Eles haviam pescado pouco durante a noite, alguns até não haviam pescado nada. E aí eles estavam já limpando suas redes, dobrando e guardando para nova jornada na noite seguinte. O lago de Genezaré é o mesmo que é chamado em outras partes de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, que fica nas colinas ao norte de onde nasce o Rio Jordão. Enquanto Jesus cuidava das pessoas aflitas, pregando, libertando e curando, como vimos na aula passada, essa era a essência do seu ministério: pregar, libertar e curar. Jesus então seleciona pessoas que possam caminhar junto com ele para aprender a fazer o mesmo. Seus seguidores mais próximos, o seu grupo mais seleto de pessoas que aprenderiam a habilidade, e eu vou chamar aqui de cuidar de pessoas, de apacentar gente, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 21, na conversa de Jesus com Pedro: apacenta os meus cordeiros. Esse apacentar nada mais é do que alimentar, de cuidar, tratar de suas feridas, que era isso que os discípulos deveriam fazer. Os discípulos selecionados por Jesus, que seriam os apóstolos, os enviados de Jesus para ir ao mundo fazendo a continuidade daquilo que ele veio fazer, era, na verdade, expressões de cuidado, expressões de tratamento do outro, de atenção ao outro. Não somente um adensamento de igreja, não somente um hall de membros, mas um grupo de pessoas que pudesse ali se receberem o cuidado amoroso de Deus através dos gestos dos seus discípulos. Acho que isso é muito interessante para a gente pensar a respeito do discipulado. Isso muda um pouquinho aquela perspectiva que a gente tem a respeito do discipulado. Então, no capítulo 5, Lucas vai fazer a narrativa, ele vai narrar 5 episódios em que Jesus procura demonstrar cuidado amoroso com pessoas aflitas e, em meio a essas ações, ele convida pessoas para que sejam seus apoiadores na continuidade do seu ministério. Então, ali já começa, nos 3 anos que Jesus vai ter de ministério, ele vai fazer isso o tempo todo. Ele seleciona primeiramente e depois ele vai capacitando essas pessoas ao longo da jornada. Essas pessoas, os seus discípulos,
os seus apóstolos, que eram 12, eles vão começar a ser preparados para isso. E durante todo o tempo da jornada de Jesus aqui no mundo, ele fez isso. Ele reuniu os seus seguidores e os preparou para realizar o ministério. Havia dois propósitos, então, nessas ações de Jesus que ele pratica aqui no capítulo 5, já vamos verificar. A primeira, realizar os sinais salvíficos que alcançam pessoas em suas necessidades. Eu li um comentário de um teólogo, que eu não me lembro quem, diz que salvar quer dizer promover bem-estar. Salvar é exatamente isso, trazer uma sensação de bem-estar, de satisfação para quem está aflito. E é isso que ele veio fazer, promover essas ações salvíficas que promovem bem-estar para aquelas pessoas que sofrem. E a segunda coisa é atrair pessoas para se tornarem seus discípulos. Num comentário muito interessante de um estudioso sobre discipulado, ele falava que Jesus tinha uma diversidade de discípulos. Não havia só os 12, havia também aqueles outros que fizeram parte dos 70. Havia também outras pessoas que o sustentavam, como as mulheres que ajudavam Jesus no seu sustento. E havia também aquela galera, né, que ia junto. E, segundo esse estudioso, daria em torno de umas 500 pessoas. Se nós pudéssemos falar da Igreja de Jesus, Jesus era pastor mais ou menos dessa galera aí, desse grupo, né? Tinha 12 no seu colégio apostólico, tinha mais uns 70 que ele contava para as tarefas e mais uns 500 aí que pudesse fazer o auditório, né? Fazer número, um quantitativo significativo de uma igreja bastante expressiva para aquela época. E seria também para nós, nossa realidade dos dias atuais, na maioria das igrejas evangélicas, então, são sempre grupos muito pequenos. Eu fiz um estudo uma vez e nós chegamos à conclusão que a média de número de membros das igrejas está em torno de 60 a 100 pessoas, desculpa, em torno de 60 a 100 pessoas, em média, o número de membros das comunidades evangélicas. Claro que tem aí as que têm mais de 20 mil, 30 mil membros, mas tem aquelas que têm menos. Então, nessa média fica aí essa aproximação de que essa realidade da igreja no mundo todo, é realidade de grupos pequenos, de grupos próximos, e cada vez mais a gente começa a perceber isso. E é um grupo que não é hegemônico, ele é multifacetado. Um outro comentário que eu li sobre os 12 é que os 12 também não eram um grupo uniforme. De 12 pessoas, um traiu e 11 ficaram meio que divididos entre os mais íntimos e os menos íntimos. Do corpo de discípulos, Jesus tinha 3 que ele tinha mais intimidade. E desses 3, tinha o único que tinha a liberdade de colocar sua cabeça deitada em seus ombros. Isso, igreja é isso, igreja não é uma uniformidade, mas em meio à diversidade a gente pode encontrar unidade. Então Jesus procurava atrair pessoas para formar o seu grupo, para formar o seu colegiado, para formar o seu movimento, o movimento cristão, que não era cristão ainda chamado assim. Alguns chamam de movimento jesuânico, o movimento de Jesus de Nazaré. Os seguidores de Jesus, os primeiros, como se fosse um proto-cristianismo, que já estava nascente. Então, o ministério de Jesus tinha como propósito formar uma comunidade de pessoas que cuidam uma das outras, que é esse contingente que nós acabamos de mencionar, formado pelos mais próximos até os mais esporádicos. Quais são os episódios que demonstram essa dupla intenção de Jesus? Como eles são narrados nesse capítulo 5?
O primeiro episódio é o que Jesus faz uso dos barcos dos pescadores que ele encontra na beira da praia. Os pescadores exaustos e frustrados, como estavam ali parados, ele pede então um desses barcos e pede que o seu navegador vá para um pouquinho mais adentro da praia e faz daquele barco o seu púlpito, a sua plataforma para poder transmitir uma mensagem. Você vai encontrar essa passagem nos versículos de 1 a 11 do capítulo 5. O segundo episódio é a cura de um homem leproso, que Jesus caminhando, o leproso atravessa o caminho de Jesus e pede para que Jesus pudesse cuidar dele. E uma vez curado, Jesus então orienta para que ele cumpra o costume, que era ir ao sacerdote e dar o testemunho do cuidado de Deus sobre a sua vida. Lucas 5, de 12 a 16. O terceiro episódio é a cura de um paralítico, que é levado até ele de forma extraordinária, através de uma passagem no teto da casa. Jesus, então, perdoa os pecados daquele homem com dificuldade de mobilidade e também dos que cuidavam dele por causa dessa fé, de fazer um esforço conjunto de levar alguém que precisa de cuidado até a pessoa que é capaz de cuidar. Lucas 5, de 17 a 26. O quarto episódio é o encontro de Jesus com um publicano que estava trabalhando, fazendo na sua banca de coleta de impostos. Ele estava trabalhando e então Jesus ali demonstra o seu interesse por gente que ninguém quer mais saber dela. Jesus demonstra cuidado com os excluídos, com os desprezados da sociedade. Lucas 5, 27 a 32. E, finalmente, Jesus tem um momento de ensino, de resposta às críticas que os seus discípulos já começam a sofrer por causa de um aspecto da espiritualidade que Jesus ensina, que é a questão do jejum. E aproveitando essa oportunidade do jejum, Jesus também fala da espiritualidade que promove a abertura para o novo. Lucas capítulo 5, versos de 33 a 39. É um conjunto narrativo bastante rico, bastante profundo. Em todos esses episódios, Lucas relaciona atos de cuidado de Jesus e também o compromisso de se envolver com as demandas, com as necessidades dos outros. Jesus não impõe uma agenda para ninguém. Jesus ele encontra as pessoas em suas necessidades e oferece uma resposta, uma alternativa, uma solução para os problemas que cada um enfrenta. Quando a gente recebe o cuidado de Jesus sobre a nossa vida, seja através de um aprendizado, de um ensino, seja através de um ato de libertação do Senhor, seja como um ato de cura, é claro que ali está um modo de Jesus dizer para a gente que ele tem um interesse de que a nossa vida possa servir como testemunho vivo do poder e graça colocados à disposição do cuidado de todos e todas. Ser curado, ser libertado ou aprender uma coisa nova dentro do reino de Deus não quer dizer que você seja um abençoado, um iluminado, um ungido. Você, na verdade, é o escolhido para ser testemunha. É somente isso. É claro que a sua vida será inundada de alegria, de felicidade. Ser cuidado por Jesus de uma forma direta é algo extraordinário, mas não faz de você
melhor ou pior do que ninguém, mas faz de você um instrumento útil, vivo, nas mãos de Deus, como testemunha da graça de Jesus. Isso requer muita humildade, isso requer muita sensibilidade, muita consciência crítica para saber qual é o nosso lugar no reino de Deus. Ser abençoado pelo Senhor tem a finalidade de nos transformar em pessoas que abençoam. Você é um abençoado? Eu acredito que sim. Se você está aqui comigo é porque você foi abençoado de alguma forma na sua vida. E se você é um abençoado, você está apto para abençoar outros. É uma expressão que eu aprendi logo que eu me converti. Somos salvos para ser servos. É isso, gente. Você não está ali para poder fazer preenchimento de lugar num santuário. Você está aí para poder colocar a sua vida a serviço da glorificação de Deus através das bênçãos dele na vida de outras pessoas. Você é um canal de bênçãos. Deus quer usar a sua vida para isso. Esse é o sentido de seguir Jesus, colocar a vida inteira a serviço do propósito divino. É para isso que você existe, você foi salvo para isso. Senão, por que você estaria aqui hoje? Seria muito melhor a gente poder partir para a eternidade logo, tem um céu esperando a gente. O que a gente está fazendo aqui? Se não for para servir, por que nasci? Essa frase dos embaixadores do rei, quem é Batista Raiz, lembra disso, né? Se não for para isso, por que nasci? É importante a gente entender que nós existimos para colocar a nossa vida, para abençoar a vida de outras pessoas. Por isso que Jesus dizia para as pessoas com quem ele contactou: siga-me, siga-me, segue-me. Seguir Jesus não é ir atrás dos seus passos, fazer as mesmas coisas que ele fazia, é repetir, reproduzir na sua vida aquilo que Jesus foi e fez. Jesus dá então ao discipulado o sentido do cuidado. E aí entra a nossa temática que nos interessa nesta manhã. Como discípulos de Jesus, somos cuidados por ele como exercício de um aprendizado para que possamos cuidar dos outros. Esse é o sentido do discipulado. Discipulado é um processo em que eu me torno discípulo para poder influenciar a decisão de outros para se tornarem discípulos também. E como discípulo de Jesus, eu fui cuidado por Jesus. E a melhor maneira de eu fazer novos discípulos é cuidando de outras pessoas. É uma matemática aí simples, né, para a gente entender. Aí, o que a gente vai fazer agora? Preste atenção nisso. Nós vamos encontrar nestas narrativas lições do discipulado como cuidado. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é um brevíssimo curso de discipulado cristão através do cuidado. Então, anote aí os passos através dessas narrativas para que a gente possa aprender também as expressões, as dimensões do cuidado que o discipulado envolve. Bom, a primeira expressão é aquele processo que transforma pessoas frustradas em discípulos, pescadores frustrados em discípulos. São pessoas desiludidas, pessoas que já estão cansadas e sobrecarregadas de lutarem e nunca encontrarem sentido para a vida. E o discipulado oferece esse sentido. Quando Jesus chegou à beira do lago, encontrou um grupo de pescadores exaustos, lavando suas redes, tristes por não terem pescado nada durante a noite. Como era seguido por uma multidão, Jesus escolhe um daqueles barquinhos, que foi exatamente o de Simão Pedro, e o usa como uma plataforma de onde profere uma poderosa mensagem de consolo e esperança. Tenho a impressão que Pedro e seus sócios, que era João e Tiago, eles
ouviram esta mensagem, ficaram impressionados com o conteúdo dela, tocados em suas emoções por causa do convite e do cuidado amoroso de Jesus. Simão Pedro já sabia quem era Jesus, pois Jesus já tinha estado na sua casa e curado sua sogra. Ele já conhecia Jesus, já sabia do seu poder, já sabia de quem se tratava. Ao final daquele discurso, Jesus propõe que Pedro tente pescar novamente. E é um desafio, porque Pedro diz: olha, eu pesquei a noite toda, eu trabalhei pra caramba a noite toda e não pesquei nada. Mas, como o Senhor é o cara, como o Senhor tem aí essa habilidade de conhecer no íntimo todas as coisas, como o Senhor tem um conhecimento extraordinário da vida, sobre sua ordem eu vou seguir. Aí ele vai, então, pescar, só que com um conselho, né? Lucas narra essa experiência fazendo referências a duas metáforas. A primeira é a recomendação de Jesus para que Pedro vá para as águas mais profundas. E a segunda é a maneira de lançar a rede para a pesca. Lançar a rede na ocasião certa, no lugar exato. Então, aprender com Jesus requer um aprofundamento, mas também é uma tarefa a ser desenvolvida pelas pessoas. Você, ao aceitar o convite de Jesus, você não vai ficar parado, tem a sua demanda, você tem que agir, você tem que se deslocar, você tem que fazer alguma coisa. E era isso que Jesus estava passando para Pedro naquele momento. Ok, você quer ter experiências extraordinárias na sua vida? Vá para águas mais profundas e lance sua rede do lado certo, da maneira correta, no lugar exato. Então faça isso, é isso que é seguir Jesus, é isso que é fazer o discipulado, é fazer a nossa parte, sabendo que Jesus já deu uma diretriz, ele já deu o comando. Pedro disse que se sentia incapaz para fazer isso, mas Jesus o encorajou, dizendo que era ele quem o capacitaria para fazer estas coisas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Duas lições muito interessantes para o discipulado. Um aprendizado aí rápido, né? Como é que a gente faz o discipulado? Bom, a gente vai para o lugar mais profundo, para o lugar onde estão os peixes. E segundo lugar, vamos lançar as redes como uma tarefa coletiva. O resultado foi a chamada pesca maravilhosa, com uma grande quantidade de peixes coletada ali naquele ato. Tão grande que Pedro precisou da ajuda de outros pescadores para poder chegar até a margem. Os pescadores ficaram então atemorizados. Eu acho que seria isso, né? A gente também ficaria assustado com o tamanho resultado. Era um sinal miraculoso, aquilo era um milagre de fato. Mas Jesus os convida a seguir, a fim de tomar parte de uma pesca ainda mais maravilhosa, a de alcançar pessoas que precisam ser cuidadas pela graça. Pedro e seus sócios, Tiago e João, deixaram tudo e o seguiram. Eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Muito interessante essa narrativa, essa primeira narrativa. Jesus faz um discurso maravilhoso, proporciona um milagre extraordinário e faz com que essas pessoas que foram alcançadas, tocadas pela sua atuação, se tornassem seus seguidores, discípulos próximos. O segundo movimento é a condição de ser um excluído para se tornar uma testemunha da graça. Esse é o movimento do discipulado. Quem somos nós como discípulos de Jesus? Somos pessoas que não tinham nenhuma expectativa. Eu, pelo menos,
Quando eu me converti, eu era uma pessoa sem nenhuma perspectiva de futuro. Eu vivia numa condição social e uma condição humana que era lamentável. E eu entendo que o que eu sou hoje devo ao convite amoroso de Jesus, quando aos meus 16 para 17 anos aceitei o convite da graça. É aquilo que faz com que a gente, de uma pessoa excluída, possa se tornar uma pessoa que serve como exemplo, como servo, como discipulador, para que essa graça libertadora também aconteça na vida de outros. Em uma das cidades por onde Jesus passou, Jesus foi atravessado, né, em seu caminho por um leproso. E a gente sabe como é que era o leproso. O leproso era uma pessoa que tinha um estereótipo assustador. Ele se vestia de trapos, de vestes rasgadas, sujas, rotas. E ele tinha por obrigação colocar guizos na sua roupa, nas orlas de sua roupa, para que por onde ele passasse fizesse um barulho característico, aqueles guizos balançando o tempo todo, para avisar que ali estava um leproso. E quando as pessoas ouviam aquele som esquisito, se afastavam, tinham que manter uma certa distância. E, além disso, ele tinha que gritar, dizendo: leproso, leproso, leproso. E um desses leprosos atravessa o caminho de Jesus. Só que, em vez dele gritar leproso, ele pede uma outra coisa. Ele pede um outro sinal. Ele diz: se você quiser, você pode me curar. Então, por ter tal enfermidade, o leproso deveria anunciar à distância que ele era um leproso e acionar os guizos que carregava em sua roupa. Mas ele fez ainda mais. Se ajoelhou e rogou por sua cura. Sua humildade, sua humilde súplica, primeiramente pela vontade de Deus. E o Senhor expressa o seu desejo de cuidar também de alguém que era excluído da sociedade. Jesus pediu que aquele homem curado, restaurado, livre da sua doença e da vergonha que ele passava, não falasse nada para ninguém. Olha, você não vai contar isso para ninguém, porque ninguém vai entender. Mas você vai direto ao sacerdote e faz como a lei manda. A lei manda você ofertar, manda você se apresentar ao sacerdote, pagar a sua oferta e diga que foi Jesus que fez isso. Só isso. Seja uma testemunha. Logo em seguida, Lucas fala do impacto que notícias como aquela causavam nas pessoas de um modo geral. Há muitas pessoas que são curadas e acham que a cura que ela recebeu é que é o motivo maior da sua fé. Não é. Não é o que Jesus fez em sua vida, tirando a sua dor ou a sua enfermidade. O que é maior é aquele que fez isso. Quem foi que realizou tal coisa na sua vida? Jesus diz: todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Então, era isso que acontecia. Você era impactado pela ação de Jesus, seja por aquilo que você ouviu, sobre aquilo que você recebeu, e então aquilo se espalhava rapidamente. E Jesus não queria que aquele moço fosse mais um desses que vai anunciar tão somente feitos miraculosos, mas que pudesse dizer para alguém que precisava ouvir, que era o sacerdote, aquilo que o Senhor estava fazendo naquele momento. Terceira lição do discipulado: de oprimido a modelo de companheirismo e solidariedade. A fama de Jesus aumentava a cada dia, de tal modo que entre eles se encontrava uma grande multidão que se ajuntava. Então, aquela galera toda, aquele contingente de pessoas
que estava lá na praia, a tendência foi aumentar, 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 de tal maneira que Jesus já não tinha como impedir que essas pessoas chegassem até ele. Numa dessas ocasiões em que ele ensinava, ele estava numa casa, ele foi convidado por doutores da lei, por estudiosos, né, das escrituras, por pessoas que eram do grupo dos fariseus, né, que eram pessoas consideradas nobres, pessoas de bem da sociedade. Então eles vão para uma casa comum, uma casa de um judeu normal, e ali ensinava. E havia muita gente apinhada na casa onde ele se encontrava. E um grupo de pessoas, sabendo que Jesus estava ali, quis levar o seu amigo paralítico, o seu amigo que tinha dificuldade de mobilidade. E não havendo como levar o doente até a presença de Jesus, fazem um esforço conjunto, eles se unem para levar o paralítico até o teto e ali colocá-lo na presença de Jesus, na frente de Jesus. O esforço e o interesse daqueles amigos os levaram a encontrar uma forma fora da normalidade para fazer com que o paralítico fosse colocado na presença de Jesus. Eles subiram no terraço e fizeram com que a maca onde estava o paralítico fosse baixada bem em frente de Jesus. Que abertura era essa? Bom, as casas normais dos judeus eram feitas de uma laje, porque é um lugar muito quente, um lugar de muito calor. Então havia uma laje e nessa laje tinha uma abertura por onde tinha uma escadinha, onde as pessoas iam se refrescar nas horas mais frescas do dia, quando o sol baixasse. Muitos teólogos dizem que os amigos do paralítico abriram o telhado. Não, eles não abriram. Talvez tivesse já a abertura, talvez tivesse uma coberturazinha, uma tampa daquela passagem, que era uma passagem comum nas casas dos judeus. Todos os judeus tinham uma casa com uma laje, e nessa laje tinha uma passagem para que usasse a laje como um terraço, né, para poder se refrescar nas horas mais amenas do dia. Então, possivelmente, os amigos do paralítico se utilizaram dessa passagem, que é uma passagem íntima. Eles encontraram uma estratégia. Eles entraram na intimidade da casa e exploraram esse recurso para poder fazer com que o doente chegasse até a presença de Jesus e o foi colocado ali em frente de Jesus. O cuidado de Jesus sobre o paralítico e seus amigos se deu em dois momentos. O primeiro, quando Jesus declara o perdão dos pecados do paralítico. Ele disse: olha, você está perdoado. Você fez alguma coisa de errado na vida, meu amigo? Você não tem mais nada nessa vida que te impeça de ser uma pessoa feliz. Você pode ser feliz desse jeito. Você pode ser feliz mesmo paralítico, mesmo sofrendo, porque você está livre, você tem amigos, você tem gente que se importa com você, você viu Jesus, você ouviu o seu ensino, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa abençoada, porque mesmo que você tenha essa dificuldade de mobilidade, nada impede que você seja uma pessoa bem-sucedida, realizada, feliz na presença de Deus. Mas ele foi criticado por aquilo, porque os fariseus achavam que era uma petulância de Jesus proferir perdão de pecado para alguém, porque isso só quem faz é Deus. Só Deus perdoa pecados. Então vem o segundo momento, que é quando Jesus confronta os fariseus sobre o seu cuidado com os pecadores. E aí então ele restaura a saúde física daquela pessoa. Por quê? Por causa da fé dos seus companheiros. O esforço que os companheiros fizeram comunitariamente, o esforço coletivo,
era algo que chamava a atenção de todos naquela casa. Era necessário que algo extraordinário acontecesse em função daquele esforço coletivo. O paralítico então se levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa, louvando a Deus. Eu fico imaginando, não é, as pessoas que estavam apinhadas na casa, abrindo passagem para que o paralítico passasse andando, glorificando a Deus, louvando o Senhor, dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126. Todo judeu conhecia muito bem essa canção de glorificar a Deus, de dizer que num tempo de sofrimento eles foram visitados pela graça e dali por diante não tinha mais que sofrer. Que maravilha de testemunho! Ele ia até a sua casa louvando a Deus e glorificando ao Senhor. Todos ficaram atônitos, diz Lucas, e também glorificavam a Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda de se ver. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Que belo testemunho. O paralítico, de pessoa dependente, de pessoa carente, de pessoa sofrida, ele se transforma num anunciador de um tempo de glória, de maravilhas, de coisas extraordinárias que Deus pode fazer na vida de cada um. Quarta lição: de desprezado a uma vida de generosidade. Essa é uma lição que talvez a gente precise aprender nos nossos dias atuais. Jesus passa no seu caminho e encontra um coletor de impostos ou um publicano. Os publicanos eram pessoas desprezadas pela sociedade, porque o judeu tinha muita indignação com aquele tipo de serviço, porque o publicano ele recolhia impostos dos judeus e encaminhavam para os romanos. Era o sinal da presença romana, era o jeito deles financiarem a liberdade, a paz, a convivência em comunidade, em sociedade, através do pagamento de impostos. O pagamento de impostos era um sinal de guerra que estava ali instaurado, o dominador explorando o dominado. E então o publicano, que era a pessoa que fazia essa transação, era vista com muito maus olhos, como um inimigo da sociedade. Ninguém gostava de um publicano. Era considerado uma pessoa desprezível, ele não era chamado por ninguém, ele não tinha nenhum tipo de familiaridade, era uma pessoa sofrida. E ali estava o coletor de impostos, ninguém menos do que Levi, que veio a se tornar o Mateus, o evangelista. Ele estava ali em sua banca. Talvez alguém passasse e chamasse ele pelo nome, que era pecador. Pecador. Você é um pecador. Você é uma gentalha, uma gente que não presta. Você é um ser de segunda categoria. É isso que ele era chamado o tempo todo. E ele, então, para suprir aquilo, claro, fazia também seus atos de corrupção. Havia muita corrupção na prática de coleta de impostos. Jesus encontrou o publicano Levi, que se tornou o evangelista Mateus, e o convidou para segui-lo. O desprezado, o humilhado, o excluído, agora ele pode seguir um mestre. Levi imediatamente deixou tudo, largou a banca para trás e foi seguir Jesus. E como sinal de sua mudança de vida, ofereceu um grande banquete em sua casa com muitos outros publicanos, que eram seus amigos. A amizade de publicano só dava para ser com outro publicano. Então ele reúne seus amigos para poder conhecer essa pessoa que é capaz de dar oportunidade para gente excluída e desprezada. Jesus foi criticado pelos fariseus por causa desse banquete, por tomar parte da alegria daqueles que são transformadas pela graça.
Jesus, então, é chamado de amigos de pecadores, amigos de publicanos. Olha, quem dera se a gente pudesse ser chamado assim. Que ofensa maravilhosa a gente ser chamado de amigo de pecadores. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Eu vim chamar gente desprezada para uma nova vida, para uma mudança de mentalidade, para uma transformação. Ele veio fazer isso com a gente e com as pessoas desprezadas também do nosso tempo. E a quinta e última lição que aprendemos é a lição que demonstra a passagem de uma religiosidade que oprime para uma espiritualidade que se abre para o novo. Jesus aproveita aquela ocasião da discussão com os fariseus sobre a conversão de um publicano para falar do novo que estava chegando, do novo tempo, da nova mentalidade, das novas esperanças que surgiam. Durante aquele banquete generoso, os fariseus criticavam os discípulos de Jesus porque eles não jejuavam. Era essa a crítica. Sim, mas vocês não vão jejuar, não? O jejum, e tem muita gente, muito crente fazendo isso hoje, achando que jejum resolve alguma coisa. E há muitos jejuns que são praticados nos dias atuais que são verdadeiras greves de fome e não práticas de jejum, como Jesus ensinou aos seus discípulos. O jejum era uma prática de espiritualidade muito comum no judaísmo, mas Jesus ressignificou esse costume para que ele fosse compreendido como uma experiência de busca da presença do Senhor na vida. Se o Senhor está ali com eles, vai jejuar para quê? Se Deus está presente na sua vida, meu irmão, se Deus já está presente no seu coração, se você já entregou sua vida para Ele, qual é a finalidade do jejum? A não ser que você faça greve de fome para bater o pezinho e conseguir alguma coisa por pirraça da presença de Jesus na sua vida. Desculpa falar assim, mas é isso que parece muitas vezes os jejuns de muitos crentes. Um candidato falou que iria fazer jejum de crime. Ele iria fazer jejum de crime na cidade onde ele iria governar, onde ele pretendia ou pretende governar. Quem é que vai fazer o jejum de crime? Ele? Porque o criminoso é ele? Ele que é o criminoso? Ou ele vai fazer com que os criminosos parem de cometer seus crimes? Como é que ele vai fazer isso? É uma compreensão equivocada do sentido de Jesus. A mensagem e o ensino de Jesus desconstrói a religiosidade que adoece e escraviza e convida para uma espiritualidade nova, que é libertadora. Lucas diz assim: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Quer experimentar o novo em sua vida? Meu irmão, minha irmã, mude sua mentalidade. Mude por dentro. Torne-se uma nova criatura. Assuma novas maneiras de agir e de pensar no mundo. É isso que Jesus quer fazer conosco, trazer novas lições, novas experiências para esse tempo que nós estamos vivendo. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa lição de hoje. Aprendemos que o segredo para uma vida de cuidado no reino de Deus está na forma como conduzimos nossa espiritualidade. Jesus se retirava para lugares solitários a fim de gastar tempo de oração. Essa é a grande lição que está lá no meio do texto do capítulo 5. Jesus ele se retirava para orar. Ele fazia tudo isso, todas essas ações miraculosas,
todas essas interpelações em meio a uma vida de oração. Todos os cristãos que realizam grandes coisas no reino de Deus investem em uma vida de oração. Diz Lucas, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aprenda essa lição. Jesus fez o que fez porque ele foi um homem de oração. E ele nos chama para aprender com ele e para servirmos onde estivermos. Ok, gente, vamos orar. Chegamos ao momento da nossa oração. Convido você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por esta palavra. E, ó Deus, faça com que nós possamos nos tornar discípulos e discípulas de Jesus, conscientes da nossa responsabilidade, conscientes do nosso dever, conscientes do nosso chamado. E que a gente possa, ó Deus, ser teus instrumentos para transformar a vida de pessoas, para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas que estão aflitas em nosso redor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco. Logo mais, nós não teremos a nossa reunião presencial em nosso espaço, em função dos movimentos de oração e pelo fato de que eu estarei trabalhando como mesário. Então, nós optamos por não fazer com que as pessoas se desloquem de suas casas, porque será no horário do término das eleições, já muitos resultados na cidade já estarão acontecendo, então haverá um movimento de inquietação. Nós temos familiares de candidatos, nós temos pessoas que estão trabalhando na nossa igreja por candidaturas, então nós vamos ficar sem a necessidade de nos deslocarmos até o templo. Mas teremos a transmissão da mensagem às 18h30. Convido você a sintonizar o canal da nossa igreja, esse mesmo canal do YouTube, para ouvir a mensagem que estaremos trazendo como sinal da nossa celebração por este domingo maravilhoso. Que Deus o abençoe, um domingo de paz, um domingo de alegria, na presença do nosso Deus.